Graça e paz. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse a palavra ali em Marcos capítulo 10. Marcos 10 é um texto muito conhecido. Eu quero que você leia comigo. Diz assim o texto: depois foram para Jericó e saindo ele, 10:46, depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É interessante que esse texto ele também está em Mateus 20 e Lucas 18. Em Mateus ele vai informar que existe dois cegos, porém um ele tem essa proatividade de clamar o Senhor. E é um texto muito bem conhecido, mas eu quero hoje te convidar para que você venha ter um outro olhar sobre esse mesmo texto. Como dizia o meu professor de seminário, eu quero que você comigo possamos descodificar um pouco o texto e entender o que está por trás do texto que nós lemos corriqueiramente. É interessante que quando nós falamos sobre esse menino, tanto o texto de Lucas, de Marcos ou de Mateus, ele nos dá algumas dicas. Ele vai nos dizer que esse menino ele não é cego de nascença. Esse menino é um cego, ele se torna cego. Porque tanto em Marcos como em Lucas ele vai trazer uma palavrinha no grego, informando quando ele pede para Jesus, dizendo: Jesus, eu quero ver. Ele está dizendo: Jesus, eu quero voltar a ver, ou me recupere a vista, como se ele de fato tinha enxergado por um período, porém nesse momento ele está cego à beira do caminho. É interessante que nós temos uma informação que ele é um pedinte, ele é um mendigo à beira do caminho. Ele pede esmola. Também é interessante do texto que ele usa uma capa. Essa capa dá autorização para ele ser o pedinte, ser o mendigo. Algumas literaturas vão informar que a cegueira dele foi proveniente de uma enfermidade por causa da poeira ali da região. Agora existe também uma literatura informando sobre o pai dele e o motivo da sua cegueira. E essa literatura, essa tradição, vem dizer sobre esse pai desse menino, ou sobre esse Timeu. É tão interessante quando a Bíblia ela quer dar ênfase a alguém, ela vai dizer em verdade, ou alegrai, alegrai-vos sempre, ela repete aquilo. E aqui está repetindo, Bartimeu, filho de Timeu, e Bar é filho, então ele está dizendo filho de Timeu, ele está dando uma ênfase aqui no texto. Falando sobre esse pai, era uma pessoa importante, que esse menino ele não tinha uma identidade em si como um nome, mas o pai dele era uma pessoa importante ali naquela região. Então conta essa história que o pai desse menino era um general da fortaleza de Betel, e já aposentado, já tinha deixado o serviço e agora ele era um comerciante. E quando os romanos ele invade agora Jerusalém e toda aquela região, o mundo conhecido, ele toma todos os bens desse homem. E esse homem cria uma revolta, além de ser soldado, então já aquela revolta, nós estamos sendo dominados, oprimidos por um povo estranho, agora vem e confisca todos os nossos bens. E ele cria um montinho contra os romanos. Isso faz com que os romanos o prendem e venha o assassinar. E para que não haja um vingador, ele deixava o filho dessa pessoa deficiente. Ou lhe quebrava as pernas, ou lhe feria os olhos para que não visse, e colocasse em espetáculo no meio de um caminho,
para que todas as pessoas que passassem por ali pudessem ver que não poderia se levantar contra os romanos, porque aquilo que iria acontecer. Então esse menino, ele está à beira do caminho, cego, porque ele foi tirado o direito de enxergar. Foi-lhe tirado o direito de ver. Estava tudo bem na vida dele até um momento, na sua família, e por uma situação, todo o seu futuro agora, todo o seu destino, existe uma interferência e tudo é mudado. E o interessante desse texto é que esse menino que agora está à beira do caminho, como um espetáculo público para todo mundo, mendigando agora, ele no seu coração, ele existe dentro dele algumas palavras e talvez algumas incertezas também. Primeiro porque ele é um mendigo agora, ele está pedindo. E o interessante aqui desse texto, que quando ele traz essa realidade que esse menino está à beira do caminho e ele é um filho de um judeu, se entende que todo sábado, todo shabat, esse pai lhe ensinava as escrituras. Todo shabat, todo judeu, ele vai chamar o seu filho e vai lhe ensinar as escrituras. E um menino até os seus 12, 13 anos de idade, ele já leu o Pentateuco e boa parte dos profetas, se não todos os profetas. E é isso que acontece aqui. Esse menino, ele já passou dessa fase. Então ele conhece bem o Pentateuco, ele conhece bem as histórias de Israel, e ele conhece muito bem por causa do seu pai, por o seu pai ser um general que se entende pela história, que o Messias viria. E quando o Messias viesse, algumas coisas iriam acontecer. Apesar que aquele menino está à beira do caminho, que não tem um futuro à frente, no coração dele nutre algo. Se o Messias vier, ele pode abrir os meus olhos. Quando o Messias chegar, ele pode mudar tudo isso. Talvez as pessoas que passavam ali naquele caminho não davam nenhuma atenção para aquele menino. Era apenas mais um mendigo, mais um pedinte no meio da rua entre a velha Jericó e a nova Jericó. Uma passagem, porque a nova Jericó era uma região de comércio e também era uma passagem para Jerusalém. E Jesus está agora nesse caminho, seguindo para Jerusalém, para aquela entrada triunfal que logo depois vem a sua morte. E nesse início dessa caminhada de Jesus até Jerusalém, para morrer por nós, existe esse episódio. Esse menino à beira do caminho. E o interessante, em Lucas capítulo 18, versículo 36, esse mesmo menino à beira do caminho, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele começou a ouvir um barulho. E esse barulho começava a aumentar à medida que se aproximava dele, e ele começa a perguntar: o que é isso? O que está acontecendo? Porque uma multidão estava em volta de Jesus. Muitas pessoas. Jesus sempre andava em meio à multidão. E o interessante é que ele começa a perguntar. E algumas pessoas começam a lhe responder: olha, existe um homem que cura e está passando por aqui. Existe um mestre da lei. Existe um profeta que está passando. E começam a lhe explicar o que está acontecendo. E por causa dessa pergunta desse rapaz, ele sendo um hebreu, eu posso acreditar que algumas coisas começam a mexer no seu coração. E a mente dele começa a trazer alguns à sua memória. E eu queria que você abrisse comigo ali em Isaías 7, versículo 14. Diz assim o texto: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Deus andando no meio da gente. Aquele menino à beira do caminho começa a ouvir dizer que existe um homem andando por ali, que ele cura pessoas. E talvez no seu coração começa algo: será que ele é o Emanuel? Será que ele é o Deus conosco? Será que ele é o prometido de Israel, o Messias?
que viria para nos libertar? Será que ele é aquele que o meu pai contava a todo Shabat? É interessante também que aqui no Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim o texto: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incrementado desse príncipe da paz não haveria fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Em Isaías 35, diz o texto, 35:5, e quando esse Messias viesse, então os olhos dos cegos serão abertos, e o ouvido dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mundos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. Eu imagino essas palavras pulsando no coração desse menino. Eu imagino essas palavras agora borbulhando dentro dele, e dizendo: será que ele é o Messias? Será que ele é aquele que o meu pai falava, que tanto esperava que seria o libertador de Israel? É interessante que a palavra diz que ali em Isaías 61, Jesus, ele repete isso em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Ele é o próprio Messias. Vamos lá, Isaías 61 está tão pertinho. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito de angústia, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor. Esse é o tempo do jubileu. Jesus, ele veio inaugurar esse jubileu, e talvez brota no coração desse menino: será que este é o tempo? E será que esse é o Messias? A palavra do Senhor diz ali em Mateus capítulo 16, certo dia Jesus, ele estava com os seus discípulos, versículo 13, 16:13, e chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: que dizes que os homens ser o Filho de Deus? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros até um profeta. E disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu dizendo-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Jesus, ele traz uma realidade aqui para Pedro: Pedro, quem te revelou a minha identidade não foi outra pessoa a não ser o próprio Deus. As pessoas na sociedade estão dizendo que eu sou um anjo, como a testemunha de Jeová. Algumas pessoas estão dizendo que eu fui um homem bom. Algumas pessoas estão dizendo que eu sou um mestre da lei, que eu sou Elias que veio, que eu sou um profeta. Mas Pedro, quem te revelou a minha identidade foi o Pai. E é tão interessante que esse menino, eu vou usar ele é esse menino cego à beira do caminho. Esse menino está à beira do caminho, e aquilo borbulhando dentro dele, no coração dele: será que ele é o Messias? Nós entendemos aqui quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, quem revela isso é o próprio Deus no seu coração. Quando essas palavras começam a se encontrar dentro do coração desse menino, eu creio que o Espírito Santo vem sobre ele e coloca no coração dele: esses que estão falando que ele é um profeta, que ele é um curandeiro, está passando por aqui, esse daí é o Messias. Esse daí é o Messias.
Esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o descendente de Davi. Esse é Yeshua, o filho de Davi. E ele começa a clamar mais alto, Jesus, Jesus, Yeshua, Jesus. Tu és o filho de Davi, tu és o filho de Davi, o Messias. Jesus, eu sei a sua identidade. O Espírito do Senhor me revelou a sua identidade. Eu sei quem você é. Tu és o Messias. Jesus, ele está passando no caminho e ele ouve aquilo. As pessoas que estão à sua volta não sabem a sua identidade. Acha que ele é um profeta. Acha que ele é apenas mais um mestre da lei que tem um poder especial. Mas aquele menino que é cego das suas vistas, ele enxerga agora diferente, Jesus, porque o Espírito Santo revela no espírito dele quem ele é o Messias. Ele é Deus, o próprio Deus encarnado, o Emanuel que anda no nosso meio. Isso é tão maravilhoso, porque algumas pessoas chegam para ele e dizem: pare de falar, você vai arrumar confusão. Você vai arrumar confusão, pare de falar. Você não pode dizer que ele é o Messias, que ele é o filho de Davi, porque pode causar uma revolta. Mas ele continua clamando mais e mais, até que Jesus para no meio do caminho e diz no seu coração, creio eu: alguém sabe a minha identidade aqui. Alguém me descobriu. Jesus, ele está indo para a entrada triunfal como grande, como Messias, sim, mas alguém descobriu antes que ele era o Messias. E Jesus para. Isso é maravilhoso. E Jesus pergunta: quem está me chamando? Jesus, tem muita gente aqui, tem muito barulho. Jesus diz: alguém descobriu a minha identidade. Alguém sabe quem eu sou. A minha oração nessa noite é que aqui na igreja hoje, não uma pessoa descubra a identidade de Jesus, mas todos nós possamos descobrir pelo Espírito Santo, no nosso espírito, que Ele é o Messias, que Ele é o Deus encarnado, que habita em nós, que está no nosso meio, o Emanuel, o Deus conosco. Ele descobre a identidade de Jesus. E Jesus para tudo e se volta para aquele menino, para aquele rapaz que está à beira do caminho, que até então ninguém dava nada para ele, que até então ele era apenas um estrovo da sociedade. Algumas literaturas vai dizer que esse menino ele está na mesma classe das prostitutas, na mesma classe dos homens maus, os desprezados da sociedade. Esse menino, ele não somente ele descobre a identidade de Jesus, mas ele faz um pedido: Jesus, filho de Davi, eu sei que tu és o Messias, eu sei quem tu és, eu sei que tu és o próprio Deus encarnado, que deixou a sua glória para andar conosco, para habitar conosco, para nos entender, para nos compreender. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse menino tem uma segunda revelação aqui, que esse Deus encarnado, Ele é um Deus que é misericordioso. E misericórdia é córdia, coração,
e miséria. Eu lembro que o Rabino Marcelo, ali de BH, ele falava assim para a gente, que nesse período, e até hoje em Israel, quando uma pessoa ela vai pedir esmola, ele estende a sua mão esquerda para pedir uma esmola, e essa pessoa diz: faz misericórdia para comigo, ou faça justiça para comigo. Essa pessoa está dizendo para o outro: olhe para a minha miséria com o coração, olha para a minha situação com o coração. Esse menino que está à beira do caminho, ele está clamando Jesus, o Messias, dizendo: Jesus, as pessoas passam por aqui e não me enxergam. As pessoas passam por aqui e me vê somente como um mendigo, como o filho de Timeu. Algumas pessoas passam por aqui e nem me veem. Eu sou apenas mais um mendigo à beira do caminho. Mas Jesus olha para mim diferente. Olha para mim com o coração. Olha para mim com o coração, Jesus. Porque as pessoas que estão me olhando com os olhos, elas não me enxergam. Eu sei que Tu és misericordioso, então olha para mim diferente. E talvez seja essa a sua situação nessa noite. Vou atropelar um pouquinho as palavras aqui. Hoje o ônibus era para mim ontem deixar 10 horas da noite aqui em Araçatuba, acabou me levando lá para Andradina. Tive que pegar um ônibus de volta para voltar para cá. Ele disse que entrou em Araçatuba, eu não vi ele entrando em Araçatuba. Mas faz parte. Esse menino, ele começa a clamar: Jesus, olha para mim com o coração. Olha para mim! E talvez seja essa situação na sua vida hoje. Talvez você esteja à beira do caminho, à beira da sociedade. Talvez você esteja se sentindo à beira do caminho, à margem, no seu próprio lar, na sua casa, em relação aos seus filhos, em relação à sua mãe, em relação ao seu esposo, talvez até em relação à igreja. Eu não sei a situação que está ocorrendo com você. Talvez em relação até ao nosso país, na situação que estamos vivendo, e você se sente acuado à beira, refém. E nessa noite eu quero com você entender quem Deus é, buscar essa revelação dele, que Ele é o Messias, que Ele é o Deus encarnado, que Ele é o Deus que habita em nós, que anda em nosso meio para nos curar, porque Ele olha para a gente com o coração. Não é um olhar de condenação, não é um olhar de julgamento, mas é um olhar do coração. O que eu quero dizer com isso, meu amigo? Eu quero dizer que o teu Deus te entende. Não te entende para deixar do jeito que você está, mas te entende para mudar essa situação. Você tem um Deus que te enxerga com o coração, que Ele te olha, que Ele te vê, Jesus! Que Ele te compreende. Olha para mim! É interessante que esse olhar de Jesus passou sobre algumas outras pessoas na Bíblia. Eu gostaria que você abrisse comigo ali em Lucas capítulo 22, versículo 61. Está narrando quando Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus, ele está preso, sendo levado pelos soldados. E Pedro está negando o Senhor, mas ele está de longe observando. E de repente, por uma fração de segundo, coisa de Deus mesmo, versículo 60 e depois o 61 diz assim: e disse Pedro, homem, não sei quem dizes. E logo estando ele ainda falando, o galo cantou.
Você conhece a história, ele nega 3 vezes e o galo canta. E virando-se o Senhor, Jesus está lá dentro, talvez por uma janela, por uma fresta. Jesus, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor. Não era um olhar de condenação sobre Pedro. Não era um olhar dizendo: Pedro, eu não te disse. Não. Foi um olhar de amor. Os olhos de Jesus e de Pedro se cruzaram ali. Esse olhar do coração. Esse olhar que disse para Pedro: Pedro, eu te avisei, porque eu sabia, porque eu te amo, Pedro. E quantos de nós aqui, talvez, tenham negado hoje, semana passada, por algumas circunstâncias, e talvez hoje o olhar de Jesus, como sobre Pedro, é sobre você, dizendo: mesmo que você tenha me negado, hoje eu estou aqui para te acolher, com o meu olhar do coração. É interessante a palavra quando conta sobre a história de Zaqueu. Lucas 19, versículo 5, a palavra diz sobre Zaqueu, e Zaqueu é um baixinho assim, talvez como eu. Ele não consegue enxergar muito bem Jesus, e ele sobe sobre uma árvore, à beira do caminho também que Jesus estava passando, porque ele queria ver Jesus. Tinha algo no coração dele, dizendo: eu preciso ver esse homem. Zaqueu, ele era um homem que era rejeitado pelo seu próprio povo, um filho de Abraão, Jesus vai dizer. Ou seja, ele era um crente, como o Novo Testamento vai dizer, como um crente Abraão, nosso pai da fé. Ele era um filho de Abraão, porém rejeitado pelo seu próprio povo. Ele sobe numa árvore e Jesus está passando ali. E quando Jesus está passando, Jesus olha para cima e vê Zaqueu. O olhar de Jesus se encontra com o olhar de Zaqueu ali. Não um olhar de condenação, mas um olhar do coração, de acolhimento. E quando Jesus diz aqui em Lucas 19, ele diz: Zaqueu, eu vou dormir na tua casa hoje. É esse olhar que faz o convite, que é irrecusável. Eu imagino Zaqueu quase caindo daquela árvore. Como? Na minha casa? É na sua casa. Eu quero dizer que hoje Jesus, ele está dizendo para algumas pessoas: hoje eu vou dormir na sua casa. Hoje eu vou sair daqui com você, porque eu vou dormir lá. Eu vou fazer uma festa lá, uma ceia lá. Eu vou mudar a história na sua casa, porque hoje eu vou sair daqui para morar com você. Se você permitir que esse olhar de amor do coração penetre no seu coração. Jesus, certa feita, outro dia, ele encontra também uma mulher à beira do poço em João 4. Uma mulher samaritana. E Jesus conversa olho no olho. Até o momento que ela diz: Jesus, dizem que vem o Messias. E quando ele vier, tudo vai se resolver. E Jesus olha para ela e fala assim: eu sou o Messias. Esse olhar do coração revela coisas. Aquela mulher vira o evangelista e traz uma multidão para conhecer Jesus. Esse menino à beira do caminho, ele teve a revelação de quem Jesus é. A sua identidade não é uma revelação mental, mas uma revelação do seu espírito. Ele é o Messias. Ele é o Messias que pode olhar para mim com um coração. Com um coração diferente.
Mas não somente isso. Nós vemos no texto algo maravilhoso sobre um Deus que não somente olha para mim, para as minhas misérias com o coração, mas um Deus que sente a minha dor. É interessante que a palavra do Senhor diz aqui em Mateus, capítulo 20, versículo 34, é o mesmo texto, é o mesmo história. Eles dizem: Jesus, que os nossos olhos sejam abertos. Versículo 34, então Jesus, movido de íntima compaixão. Esse Deus que anda com a gente, que é o Emanuel, esse que entende essa revelação, esse Deus que olha para a gente com o coração, é um Deus que tem compaixão. É um Deus que vai até esse menino. E compaixão é sentar do lado do outro e sentir a dor do outro. Sentir a dor. Não é somente olhar de longe, mas é sentir a dor, é compreender o outro, é chorar com aqueles que choram. É sentar e passar aquele momento. Eu imagino Jesus parado diante daquele menino por alguns minutos, se passando na mente e no coração de Jesus o que ele passa, o que ele sente. E a Bíblia diz que Jesus foi movido de íntima compaixão. Ele sentiu intimamente a dor daquele menino que estava à beira do caminho. Olha que revelação maravilhosa. Esse menino, ele sente essa realidade, que esse Deus, que é o Messias, que anda no nosso meio, que ele vê a minha dor com o coração, que ele enxerga as minhas misérias com o coração. Ele também é um Deus que senta do meu lado, que sente a minha dor, que me sente, que me compreende, que chora comigo. E talvez você possa falar: Robson, você não vai me compreender. Talvez você diz: Robson, minha situação é difícil demais. O médico já deu um diagnóstico. Talvez eu não possa sentar com você, porque talvez eu não te conheça. Mas eu quero dizer que o meu Deus e o teu Deus é esse que senta ao teu lado, que ele sente a tua dor, que ele chora com você, que ele te compreende. E Jesus, ele olha para aquele menino de longe e ele é movido de íntima compaixão. Ele sente o que ele passa. Talvez você diz: Robson, ninguém me compreende. E se eu falasse para você que o teu Deus te compreende, isso resolveria o seu problema? Isso resolveria a sua situação? Porque o teu Deus, ele te compreende. O teu Deus, ele te entende. Não para deixar do jeito que você está, não para deixar à beira do caminho, não, mas para mudar a tua história, para te chamar para o caminho, para mudar a tua vida radicalmente. Se houve alguma situação que mudou o seu destino, Deus hoje está pronto novamente a estar na sua vida para colocar você novamente no destino certo, no caminho certo. Mas nós precisamos buscar esse entendimento de quem Ele é, de quem Deus é. Que Ele não é um conto da carochinha, que Ele é o próprio Deus, o Deus conosco, que Ele é esse que nos enxerga com o coração e sente a minha dor. É
tão interessante que muitas vezes nós falamos tanto sobre milagres, milagres, milagres e milagres, e sempre no Novo Testamento, quando Jesus ele vai fazer um milagre, antes disso, a palavra de Jesus, movido de íntima compaixão, ele sente e vai lá e faz um milagre. Eu quero que você abra comigo ali em Mateus capítulo 9, volta um pouquinho, 9 versículo 35. Hoje eu estou lançando um fundamento no seu coração, porque Deus ele colocou no meu coração, Robson, eu quero falar para eles que eu sou um Deus pessoal. Existem outros fundamentos que outros pregadores vão estar lançando no decorrer ainda de um tempo aqui, para aquilo que Deus há de fazer neste lugar. Mas ele diz, eu quero que eles compreendam que eu sou um Deus pessoal, para aquilo que eu vou fazer. Versículo 35, 9 e 35, percorria Jesus toda a cidade e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Versículo 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Esse é um Deus que tem compaixão, ele sente a dor. Mateus 14, 14, diz o texto: Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus sentia a necessidade deles, Jesus chorava com eles e por isso ele os curava. Diz o texto em Lucas capítulo 7, versículo 12, versículo 11 adiante, 7 e 11. Aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, Jesus viu aquela mulher viúva, mãe de um único filho, que agora morreu. E talvez no seu coração ela diz: o que será de mim? Meu filho morreu, o que será de mim? Jesus, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Jesus estava sentindo a dor daquela mãe que estava perdendo o seu filho. E Jesus fala para ela: não chore. Jesus sentiu a dor dela. E quando Jesus ele sente a dor daquela mãe, disse, chegando, tocou o esquife e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Aquele menino levantou, ressuscitado. Porque Jesus ele foi movido de íntima compaixão, ele sentiu a dor. O que eu quero dizer com isso é que o meu Deus e o teu Deus, ele é um Deus que sente a nossa dor. Ele é o nosso Pai. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 14, versículo 7, Jesus dizendo a Filipe, aos discípulos: se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Jesus, eu queremos ver o Pai. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo com vocês e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que faz as obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim, credes-me ao menos por causa das mesmas obras. Jesus ele está dizendo: eu quero que vocês compreendam que o nosso Pai, o Pai Celeste, Ele é esse que nos enxerga com o coração.
que o nosso Pai Celeste é esse que senta ao nosso lado e Ele sente a nossa dor. Não para deixar como nós estamos, mas para mudar a nossa história. Em Marcos 10, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele entende que esse menino descobriu a identidade dele. Ele atende o pedido desse menino e olha para ele com o coração, diferente de todo mundo que estava ali. O olhar de Jesus é um olhar diferente, é um olhar de compreensão. E porque o olhar de Jesus é um olhar do coração, ele é movido de íntima compaixão. Ele simplesmente diz: o que você quer que eu faça? Esse menino poderia pedir tanta coisa. Ele podia dizer: Jesus, já que tu és o Messias, eu descobri sua identidade, eu quero ser aquele que fica aí do ladinho do Senhor no seu reino. Jesus, eu quero ser o maioral. Todo mundo me rejeitou aqui, todo mundo olha para mim com desdém, eu quero ser superior a eles. Talvez ele poderia dizer: Jesus, eu quero todos aqueles que apontaram o dedo para mim aqui à beira do caminho, que todos eles vão para o inferno. Mas ele diz: Jesus, eu quero voltar a ver. Recupera a minha vista, recupera a minha visão. E Jesus diz: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quando a palavra do Senhor no Novo Testamento usa a palavra a sua fé te salvou, salvou aqui é sozo, e sozo é uma palavra muito completa, não é salvação só, é cura, libertação, restauração, transformação. Por isso que Jesus falou: olha, a tua fé te salvou, a tua fé, sozo, ela curou você, é um pacote completo. Mas não deixa ele ir para qualquer lugar. A Bíblia diz que esse menino, ele não fica à beira do caminho mais, mas ele vai para o caminho e ele passa a seguir Jesus na entrada triunfal para Jerusalém. Eu não sei aquilo que está acontecendo na sua vida hoje, mas eu sei de algo. Se você se aproximar dele em fé, acreditando quem ele é, que esse é aquele que olha com o coração, eu sei que ele pode tirar você da beira do caminho que você se encontra e mudar a sua sorte hoje. Talvez você seja crente de 100 anos, não importa. Eu sempre digo para as pessoas que estão mais próximas de mim que existe uma diferença de crente e de filho. Crente até o diabo é, a Bíblia diz, ele crê até estremece, mas filho de Deus é diferente. Que a palavra diz em João 1,13 que Jesus, ele veio nos fazer filho de Deus. O filho acredita, o filho é um crente, mas todo crente, nem todo crente é filho. Hoje Deus, ele pode mudar a sua sorte. Diz a palavra ali em Hebreus 11: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Traduzindo e colocando esse texto dentro do texto ali de Bartimeu, ele se aproxima de Jesus tendo uma revelação de quem Ele é. Ele recebe o presente, ele recebe sua cura, ele recebe aquilo que ele buscava.
porque ele entendeu no seu coração: Jesus, tu és o Messias. Há uma revelação de Deus nele. E quando essa revelação vem, ele diz: Jesus, olha para mim com o coração, olha para mim diferente. E Jesus assim o faz. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero fazer 2 orações. Eu não sei aquilo que você está colocando diante de Deus, mas a minha oração é que essa semana seja uma semana diferente na sua vida. A minha oração é que hoje seja um marco na sua história, que você saia da beira do caminho para mudar a sua direção, voltar ao seu destino, voltar ao propósito de Deus para a sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos agora e fale com o teu Deus, porque Ele é esse que traz essa revelação para o seu íntimo, que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Deus encarnado, que Ele é o Messias, que Ele é o Emanuel, que Ele é o Deus conosco, que Ele é aquele que pode curar, restaurar você. Eu não sei qual é a enfermidade que você está, eu não sei qual é o diagnóstico, eu não sei se amanhã você vai no médico para levar aquele exame, eu não sei se foi essa semana que você marcou para ir, eu não sei se foi este mês que está vindo a audiência do seu divórcio, mas o Senhor está dizendo: eu posso mudar situações, se você clamar. Aquele menino começou a clamar Jesus, não era uma oração simples, mas ele começou a clamar, com o coração ele começou a gritar. Eu queria que nesse momento você pudesse ter essa ousadia, de fazer como aquele menino: Jesus, eu sei quem você é, eu sei que tu és o Messias, Jesus, olha para mim diferente, Jesus, olha para mim diferente. Talvez um olhar sobre você é um olhar de acusação, talvez um olhar sobre você é um olhar de desprezo dos seus pais, de alguém próximo de você, mas que nessa noite você possa começar a clamar: Jesus, olha para mim diferente, olha para mim com aquele olhar que o Senhor olhou para aquele menino. Talvez o olhar que está sobre você, mulher, sobre você, homem, é um olhar de lascívia, mas o Senhor diz: eu quero olhar para você com um olhar de coração, do coração, porque eu quero restaurar, porque eu quero mudar a tua sorte. Talvez o olhar que está sobre você é um olhar de desprezo, e talvez você que está aqui, um jovem, está falando: Robson, eu nem me sinto mais pertencente à minha família, à minha casa, eu estou à beira, eu já me envolvi com más companhia, com drogas, porque eu estou gritando, alguém olha para mim. Mas hoje, meu amigo, eu não te convido para você seguir esse caminho, mas eu te convido para você clamar: Jesus, olha para mim diferente, olhe para mim com o coração. Eu não estou falando de um Deus longe, mas estou dizendo de um Deus perto. Eu estou falando de um Deus que sente a tua dor, meu amigo. Eu estou falando de um Deus que é o teu Pai, o teu Criador, que senta ao teu lado e sente a sua dor. E talvez você está dizendo: Robson, eu estou enfermo. Você possa clamar a Ele e falar: Jesus, olha para a minha miséria, olha para essa situação com o coração agora, e muda a minha sorte. Pai Celeste, nós estamos aqui em Tua presença, meu Deus, e nós estamos aqui, Senhor, porque nós ouvimos a Tua palavra que é viva e eficaz, nós a compreendemos, Senhor, nós entendemos, a Sua revelação veio ao nosso coração, de cada um aqui. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, inclina, Senhor, Pai, os seus ouvidos e ouve a nossa oração. Não somente isso, mas, Senhor, passa o seu olhar aqui
e enxerga cada coração aqui com o teu coração, enxerga cada situação, Senhor, veja, porque somente o Senhor pode ver, somente o Senhor pode compreender, somente o Senhor pode mudar essa situação. Então, Senhor, olha com o coração, Jesus, Filho de Davi, Messias, olha para mim com o coração, olha para mim diferente, olha para o meu irmão diferente hoje, Senhor, e o restaura, o transforma, em nome do Senhor Jesus. Muda a sorte deles, como o Senhor mudou a sorte desse menino, o Senhor muda a sorte dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você repita essa oração comigo. Eu quero que você repita bem forte. Diga assim comigo: Jesus, Jesus, Yeshua, eu sei quem você é. Jesus, Tu és o Messias. Jesus, Tu és o meu Deus. Tu és Emanuel. Tu és aquele que me cura, Tu és aquele que me restaura. Jesus, Tu és a minha paz. Jesus, eu sei quem você é. Tu és o próprio Deus. Tu és Emanuel, que está em nosso meio. Jesus, Jesus, me restaura hoje. Muda minha sorte agora. Jesus, olha para mim, olha para mim, olha para mim diferente, olha para mim com o coração. Jesus, Jesus, olha para mim diferente. Banzere kitsenere leva kodoro sora banzere kitsenere banjo rolo shike tsenere bande kitsenara orbade kitere koto sora banzere kitsenere banzere kitsenere banjo rolo mosia ore bande kitere leva kodoro sora banse kitsenere levando rolo shike tsera. Oh Senhor, o teu olhar está sobre nós. Ore sheke tsenere leva kodoro sore andra lavande. Ore basike tsenere leva kodoro sora banzine kitsenere levando rolo mose. Ore basheke tsenere leva kodoro sora va. O Senhor é esse que restaura. Ele diz: eu estou com um olhar sobre eles de cura, de restauração. Ore basheke tsenere leva kodoro sora va. Ele é esse que pode mudar a sua situação agora. Ele é que diz: onde que existe uma sentença de morte, hoje eu coloco uma sentença de vida. Ele é esse que entra na sua casa e tira agora o espírito da confusão e coloca agora paz, restauração naquele lugar. Porque é Ele que traz essa noite a realidade. E se o inimigo vem por um caminho contra você, por 7 ele está fugindo hoje. Porque nessa noite Ele olha para você com o coração, Ele olha para a sua miséria com o coração, e Ele diz: eu posso mudar, porque eu sou Deus. Eu posso mudar, porque eu sou Deus. Ele é esse que olha para você com o coração agora. Muda, Senhor, ó Pai, essa genética hoje, Senhor. Muda essa genética hoje, Senhor. Muda, Senhor, ó Pai, essa genética hoje, Senhor. Faça essa transfusão de sangue hoje, Senhor. Muda esse sangue hoje, Senhor. Oh,
Faça essa transfusão, Senhor, de medula hoje. Entra na célula, Senhor. Entra com o seu código genético, Senhor, ó Pai, e muda hoje. Porque, Senhor, ó Pai, nessa noite o Senhor é esse que tira muitos da beira do caminho para colocar num propósito de vida, para colocar um futuro certo. Porque o Senhor é esse que diz: eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, não planos de morte, não planos de morte, não planos de morte, não planos de destruição, mas planos de vida, planos de esperança, planos de paz, um futuro certo. O Senhor é esse que abre a sua visão e te dá um bom futuro. Você pode enxergar um futuro, você pode enxergar algo além, porque o Senhor te coloca no caminho novamente e diz: eu posso andar com você, eu posso trilhar esse caminho com você, porque eu tenho um bom propósito. Quando Jesus ele cura aquele menino, ele vai em direção a Jerusalém, faz a sua entrada triunfal. Passando-se os dias, ele é levado àquela cruz. E ali naquela cruz ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ali nós fomos curados. Mas não ficou só nisso. No terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos para nos dar esperança de vida, para nos dar uma nova certeza que amanhã tudo será diferente, porque ele vive. Amanhã tudo será diferente, porque ele vive. Aleluia, aleluia, oh aleluia, oh aleluia. O Espírito do Senhor está aqui, o Espírito de cura, de restauração, de liberdade. Aleluia. Talvez você está aqui em nosso meio, está como Zaqueu, só enxergando Jesus de longe, querendo ver ele no meio dessa multidão. Mas Jesus ele diz: hoje eu quero pousar na sua casa, hoje eu quero dormir na sua casa. Talvez você esteja como Pedro, negou Jesus várias vezes, mas hoje o olhar de Jesus cruza com os seus olhos e diz: ei, Marcos, Maria, Jefferson, Wilson, eu te perdoo, eu te perdoo, o meu olhar está sobre você. Talvez você esteja como aquela mulher à beira do poço. Ela já tinha tido 6 maridos, mas ela não tinha nenhum olhar especial sobre ela. Mas naquele dia Jesus olhou para ela diferente, e houve salvação na vida dela. Ela encontrou o 7º marido dela, que era Jesus. Um 7º marido que não ia largar ela para nada mais, nunca mais, para toda a eternidade. Eu queria que você fizesse uma oração comigo, rapidinho. Feche os seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu entendi a mensagem. Senhor Jesus, nessa noite eu me encontro como esse menino à beira do caminho. Eu me encontro como Zaqueu, tentando te ver de longe. Mas Senhor Jesus, nessa noite eu quero sentir o teu olhar sobre mim, o seu olhar de perdão. Então Jesus, nessa noite
eu te convido, entra na minha vida, me salva, me restaura, me coloca no caminho de novo. Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Você que está em nosso meio, que repetiu essa oração e que diz: de fato, eu quero me entregar para Jesus. Não é me entregar para o pastor, não é entregar a sua vida para a igreja, para o padre, não, é entregar para Jesus. Você fala assim: Robson, eu quero entregar minha vida para Jesus, conhecer esse Deus que você falou. E onde que você está, eu quero que você levante a sua mão. Eu sei que o Espírito Santo está tocando. Onde que você está? Levante as suas mãos, você que diz: Robson, eu quero essa realidade. Amém? Onde você está? Tem uma mão ali levantada. Onde você está? Robson, eu quero essa experiência com Deus. Eu quero viver essa realidade. Eu quero que você que levantou a sua mão, venha aqui à frente. Eu quero te abraçar. Venha aqui à frente. Você que está ainda no seu coração, uma briga no seu interior, e o Espírito Santo está dizendo aí para você: ei, é para você vir aqui à frente. O Senhor está tocando no teu coração. O Espírito Santo está testificando no teu coração. Eu quero que você venha, mas o Senhor está dizendo: é você. Venha logo, eu tenho que encerrar, gente. Já passei por lá. Vem logo. Onde está você? Aonde está você? Eu posso te esperar alguns segundos ainda. Onde está você? Vem logo. Eu quero te dar um abraço, porque o Senhor é esse que te olha com o coração. O Senhor é esse que te entende. É esse que te recebe. Mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, das vestes tocarei, da figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha. Onde está você? Falta você aqui. Que olha para você com o coração. Ele olha para você diferente. Aleluia. Eu quero que vocês que estão aqui à frente venham aqui pertinho de mim agora. Amém. Nós vamos orar por vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Graças a Deus. O olhar do Pai está sobre vocês. E hoje Ele diz que Ele muda a sorte de vocês. Ele diz que hoje Ele transforma aquilo que era ruim em alegria. Ele transforma aquilo onde que havia uma sentença de morte numa sentença de vida. Porque Ele diz que agora Ele escreve o nome de vocês no livro da vida, para nunca mais tirar. E você que estava longe, volta hoje para os caminhos. Ele te coloca novamente nesse caminho, para te dar um futuro certo. Estende a sua mão, igreja, para eles aqui, e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nós colocamos esses filhos diante do Senhor, e nós tiramos eles do império das trevas e o transportamos para o reino do Filho do amor, o reino de luz, o reino de paz, o reino de amor, o reino de vida. Em nome do Senhor Jesus, cancelamos de sobre eles toda ação das trevas, em nome do Senhor Jesus, porque a partir de hoje, ao redor dele, tem os anjos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Quero dizer algo para vocês, que hoje vocês não estão mais só. Vocês têm a sua família da sua casa, mas você também tem uma família, a família de Deus. Eu quero que você se volte para lá, só dá uma volta que nós vamos aplaudir vocês, tá bom? Amém? Aleluia.